Eu hoje vou falar sobre um tema que é as palavras. As palavras servem para muitas coisas. Vocês sabem que está comprovado cientificamente que os animais comunicam por verbalizações uns com os outros, especialmente os mamíferos, mas não conseguem transmitir nem emoções muito profundas, nem pensamento complexo. Portanto, a palavra é uma ferramenta de excelência do ser humano. Fala, usamos as palavras, não é? E não apenas sons indistintos ou trejeitos do rosto, mas o facto de expressarmos o que pensamos, por mais complexo que possa parecer, o facto de expressarmos o que sentimos, por mais confuso que possa parecer ao outro, é uma prerrogativa do ser humano. Mais ninguém, nenhum ser vivo tem esta graça. Então as palavras são como aquelas ferramentas que são poderosas, um bocadinho como o átomo, a fusão do átomo. Portanto, tanto dá para produzir energia atómica, como para fazer bombas para destruição. Portanto, as coisas que têm um poder, digamos, muito grande, umas vezes são usadas para bem, outras vezes são usadas para mal. Isso acontece com as palavras também. As palavras servem para muitas coisas, porque elas são como pedras. E há muitas espécies de pedras, e as pedras servem para muitas coisas. Vamos ler só apenas aqui um versículo, 2 ou 3 versículos, para iniciar a nossa reflexão esta manhã. E temos aqui Hebreus capítulo 11, versículos 1 a 3, diz assim: exatamente, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. E pela fé entendemos que que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Nós usamos muito este texto para falar sobre a fé, mas eu quero usá-lo para falar sobre a palavra de Deus. Porque Deus fala, não é? Diz lá o salmista no Salmo 115 que nós não temos um Deus como os deuses do paganismo, que são deuses mudos, têm boca mas não falam, têm pés mas não andam, têm mãos mas não mexem, etc. Nós temos um Deus que fala, um Deus que tem uma palavra, que tem palavra. Amém? E nós podemos ver logo a partir daqui que a palavra de Deus é criadora. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Foram criados como? Através da palavra de Deus. Haja luz e houve luz. Deus ordenou e aconteceu. Então a palavra de Deus, ela é criadora e criativa e também é fundacional, estabelece fundamentos, não é? Nós lemos ao longo do Novo Testamento que a Igreja está fundada sobre os fundamentos e a doutrina de Jesus e dos apóstolos. Portanto, digamos que ela estabelece fundamento sobre o qual se pode construir. E ela própria é construtiva, ou seja, a palavra de Deus serve para construir, para edificar. Diz lá na segunda carta ao Timóteo, capítulo 3, Paulo diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, a palavra de Deus tem estas características todas. Quando nós falamos da palavra de Deus referimos à Bíblia, não podemos esquecer que a palavra de Deus não se reduz à Bíblia. Quando Deus criou os céus, é a sua palavra que estava em função. Não é? Jesus, Ele próprio, é a palavra de Deus feita carne. Ou seja, a palavra de Deus manifesta-se de muitas formas, de muitos modos, e naturalmente que a sua revelação escrita, que é a sua palavra, e portanto Ele tem essa palavra, e portanto é digna toda é fiel e digna toda a aceitação. Mas se formos olhar para a vida de Jesus, para a palavra de Jesus, ele era considerado um rabi, um mestre em Israel, apesar de não ser um homem excepcionalmente letrado, era apenas filho de um artesão, um carpinteiro,
corresponderia hoje a um pedreiro, filho de um pedreiro, uma coisa assim. Nós vemos que a palavra de Deus é curativa e é libertadora. Porque Deus declarava cura, não é? E as pessoas eram curadas de toda a sorte de enfermidades. E era libertadora. Porque Jesus expulsou demónios de algumas pessoas. Jesus declarou, chamou algumas pessoas à vida, que nós temos esses exemplos relatados nos Evangelhos. E, portanto, podemos perceber que a palavra de Jesus também é poderosa, também é criativa, também é fundacional, também estabelece fundamento, mas ela é curativa e libertadora. Amém? E é por isso que a palavra de Jesus, é por isso que Jesus disse para nós sermos suas testemunhas, para que através de nós as pessoas possam ser curadas e possam ser libertas. Amém? Mas a palavra de Jesus também é espiritualmente libertadora, porque Jesus disse várias vezes: perdoados são os teus pecados. Isto é uma manifestação de liberdade, é a quebra do fardo do pecado, é a quebra do peso que estava sobre os ombros, sobre a consciência, sobre o coração daquelas, sobre a mente daquelas, sobre a vida daquelas pessoas. E ele declarava o perdão dos pecados. Portanto, a palavra de Deus, a palavra de Jesus também é libertadora, restauradora. Ela restaura o homem, ela restaura o ser humano, não é? Diz lá no Salmo 23, comparando o salmista Davi, comparando-se a uma ovelha do rebanho de Jesus, sendo Jesus o bom pastor, não fala em Jesus, mas fala no Senhor, e fala que refrigera a minha alma. A certa altura, todos nós conhecemos o Salmo 23, refrigera a minha alma. Ora, a tradução correta é restaura a minha alma. Restaura a minha alma. E realmente a palavra de Jesus restaura a nossa alma. Quantas pessoas não ouviram já a pregação do Evangelho e sentiram-se restauradas? Sentiram a consciência do perdão de Deus na sua vida, sentiram consciência de que Jesus realmente morreu por elas e, portanto, pagou o preço que havia a pagar perante Deus por elas, e por isso agora elas estão livres para poder, pela fé, receber a salvação, receber uma nova vida, serem chamados e plantados no reino de Deus, tirados do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, e agora poderem iniciar uma nova vida, restaurados, libertados, já sem o peso dos pecados, mas com o perdão de Deus sobre a sua vida. Isto é tremendo, não é? A palavra é uma coisa muito poderosa. As palavras são poderosas. Mas a palavra de Jesus também se projeta na eternidade. Isto é, ela implanta o seu reino. A certa altura Jesus confrontou os seus discípulos e Pedro respondeu-lhe e disse: Senhor, para quem iremos nós, se tu tens as palavras da vida eterna? Tu tens as palavras da vida eterna. Então a palavra de Jesus não era uma palavra circunstancial, não era para aquela circunstância, não era apenas para aquele tempo, não era apenas para aquele povo, não era apenas para aquelas pessoas. A palavra de Jesus era uma palavra eterna. Assim como a palavra de Deus, o Pai, é uma palavra eterna. Amém? Tu tens as palavras da vida eterna. Para quem é que nós havemos de ir? Porque o seu discurso estava a ser duro naquela altura. Duro a alguns ouvidos, aos ouvidos dos religiosos. E várias pessoas se afastaram e disseram: duro é este discurso. E viraram costas e foram-se embora. E Jesus perguntou: vocês também querem ir embora? E Pedro disse: Senhor, para quem é que nós havemos de ir? Se és tu que tens as palavras da vida eterna. Amém? É Ele que tem as palavras da vida eterna. Quando nós escolhemos ouvir as palavras de Jesus, nós sabemos que essas palavras projetam-se na eternidade, implantam o seu reino, projetam-se na eternidade. Então, como é que são as nossas palavras? As palavras dos filhos de Deus. Como é que devem ser as nossas palavras? A palavra do Senhor, a Bíblia fala de algumas coisas. Para já deve ser uma palavra comprometida com a verdade. Seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Está lá em Mateus capítulo 5. Uma palavra comprometida com a verdade. Os filhos de Deus falam a verdade. Amém? Falam a verdade. É por isso que é muito difícil um cristão
se enganar muito, por exemplo, na política. Né? E eu vejo aí alguns cristãos, em alguns sítios do mundo, andar atrás de políticos que mentem todos os dias, 30 vezes por dia, descaradamente, têm consciência que estão a mentir, sabem que estão a mentir, eles sabem que estão a mentir e apoiam essa gente. A palavra de Deus, a palavra do cristão, é uma palavra comprometida com a verdade. Sim, sim, não, não. Ou é ou não é. Se eu não sei, eu não digo que é, nem digo que não é, digo que não sei. Também temos o talvez. Mas não é uma palavra ligada ao engano, ligada à mentira. O diabo é o pai da mentira, diz a Bíblia. E nós devemos falar, as nossas palavras, porque elas são poderosas, elas devem estar comprometidas com a verdade. Amém? As palavras do cristão, as palavras do Filho de Deus, são também palavras construtivas das relações humanas. Devem ser palavras que constroem as pessoas, que edificam as pessoas, que levantam as pessoas. É que há palavras que deitam abaixo as pessoas, só servem para deitar abaixo. O chamado voltar baixismo, é sempre deitar abaixo. Porque pode-se criticar, mas quando se critica alguma coisa, deve-se dizer, olha, eu faria desta maneira. Não é só criticar, é preciso dizer como é que a pessoa faria. Se a pessoa não sabe como é que havia de fazer melhor, mais não está calado do que criticar quem tenta fazer alguma coisa. Então a palavra do cristão é construtiva das relações humanas. Diz lá Paulo, escrevendo à comunidade cristã de Filipos, aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável. Amável. Tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Amém? Eu conheci um pastor há muitos anos que chamava-se Amável. E por acaso era uma pessoa amável. Acho que já faleceu. Nisso pensai. Se há alguma coisa positiva, se é construtivo das vossas relações humanas, dos vossos relacionamentos, então, se é edificativo, se é edificante, se serve para edificar, então apostai nisso. E a palavra do Filho de Deus deve ser também uma palavra confiável. Confiável. Ou seja, uma palavra que não é dita hoje e amanhã é desdita a seguir. Uma palavra de honra, como antigamente se dizia, palavra de honra. Não é? As pessoas, os antigos tinham muito este hábito de, por vezes, dizer palavra de honra. Não havia muitos papéis escritos naquela altura e então eles encontraram outras formas para mostrar ao seu interlocutor que estavam a falar a verdade e que essa palavra era confiável, que eles podiam confiar nela. Não é? E então havia várias formas para fazer isto. Uma delas era jurar sobre palavra de honra, ou declarar palavra de honra. No Antigo Testamento havia entre os hebreus havia um hábito muito interessante. Quando alguém queria fazer um negócio com outra pessoa, comprar uma égua, ou um burro, ou qualquer coisa, um animal, e não tinha ali o dinheiro todo, dava-lhe uma parte do dinheiro e combinava pagar o resto no dia a seguir. Como é que o outro podia ter uma prova? Ele tirava os seus sapatos e dava ao outro. E aquele sapato é muito penhor de que a sua palavra estava comprometida, não é? De que aquele negócio estava fechado, já não se desfazia, já não voltava para trás. Nós hoje sabemos que há papéis, há advogados, há contratos, há tudo e mais alguma coisa e ninguém respeita, não é? Mas naquela altura a palavra de honra dos antigos ainda tinha algum peso, não é? Então a nossa palavra é uma palavra que deve ser confiável, deve ser uma palavra de honra. Mas como é que nós agimos quando a palavra destrói e mata? Em Mateus diz lá, no versículo 21 a 24 do capítulo 5: Ouviste o que foi dito aos antigos, palavras de Jesus, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta.
Ora bem, tudo isto está no mesmo bolo, desde o matar, não é? Desde o matar até à questão de atirar palavras em forma de pedras contra os outros. A palavra lançada como pedra implica um julgamento. Este é o ensinamento de Jesus. Seja um julgamento civil, réu de juízo perante o juiz, seja um julgamento religioso perante o sinédrio, seja um julgamento divino, seja o que for. Não é? Estas atitudes das palavras que vêm a seguir ao matarás, não matarás, depois diz, não chamarás louco ao teu irmão, não sei o quê, tudo isto está associado ao potencial destruidor que as palavras têm. As palavras têm um potencial de construção, de edificação, têm um potencial tremendo para o bem, mas também têm um potencial tremendo para o mal. E nos dias de Jesus não era diferente, e as pessoas não eram diferentes. Então Jesus está a alertar, atenção, vocês não chamem louco a este, não chamem isto ao outro, não chamem... Raca era uma expressão de desdém, que era popular naquela altura em relação a terceiros, não é? Não usem as palavras dessa forma destrutiva, porque nós podemos destruir uma pessoa com palavras. Podemos destruir uma pessoa com palavras. Eu não sei se vocês têm noção disso, mas há muita gente por aí que está destruída por dentro com palavras. Não são pedradas de pedras matéria, mas são palavras com pedras. Foram lançadas em alguma altura da sua vida contra aquela pessoa e que criaram feridas, provocaram dano. E uns conseguiram curar as feridas e já nem se lembram disso. Outras ainda têm lá as cicatrizes e outras nem sequer conseguiram fechar a ferida, ainda têm a ferida aberta. Ainda hoje, passados 10, 20, 30 anos. E isto é uma coisa terrível. Porque assim como as palavras podem fazer um bem imenso, podem fazer um mal descomunal, um mal imenso. A palavra lançada como pedra é aqui comparada por Jesus ao homicídio. Ele diz, não matarás. E depois diz, não chamarás raca, não dirás louco, não sei o quê. Está tudo associado. Nós podemos destruir uma pessoa com palavras. A palavra lançada como pedra é um obstáculo à boa consciência. Disse Jesus, quando fores levar ao templo a tua oferta e te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, alguma coisa que fizeste contra ele, deixa ali a tua oferta, não apresentes logo, vai ter com o teu irmão. E depois coisa embora. E então volta e apresenta a oferta. A palavra lançada como pedra é um obstáculo à boa consciência. E a palavra lançada como pedra é também um obstáculo à nossa adoração. Deixa ali a tua oferta. Deixa ali. Não apresentes. Vai só para o irmão primeiro. O que é que nós deduzimos daqui? Que para Jesus, para Deus, mais importante do que a oferta, mais importante do que a nossa adoração a Ele, é o quê? É a nossa relação com o próximo. Já pensou nisso? Há pessoas que são muito santas e acham-se muito santas e são muito espirituais, parecem pessoas super espirituais, mas não falam com as vizinhas, não falam com a sua família, não falam com ninguém, levantam falso testemunho contra este, contra aquele, mas acham que são muito espirituais. Estão profundamente errados, porque Deus não aceita a sua oferta. Porque é que Jesus disse para deixar a oferta e se lembrasse que o irmão tinha alguma coisa contra ele, deixar a oferta e resolver a coisa e voltar ali a entregar? Porque senão seria uma oferta vã. Seria um sacrifício vão, seria alguma coisa em vão. Não tinha interesse nenhum. Deus não queria saber disso para nada. E já no Antigo Testamento Deus tinha dito, misericórdia quer e não sacrifícios. Porque ficou aquela ideia dos sacrifícios, eu apresento um sacrifício e está tudo bem perante Deus, eu cumpro o meu dever religioso, o meu dever, enfim, vou ao templo, apresento um sacrifício, não sei o quê, de acordo com a lei de Moisés, e está tudo bem. Não está nada bem. Porque antes do sacrifício vem a tua relação com os teus irmãos, vem a tua relação com o teu próximo,
vem a tua relação com as pessoas. E é por isso que Jesus disse, como quem diz, não desperdiça a tua oferta, deixa estar ali e vai resolver rapidamente o problema com o teu irmão. E depois então volta e apresenta a oferta. Não é? Algumas pessoas têm uma consciência cauterizada, quer dizer, uma consciência insensível. E, portanto, não têm noção disto. Não têm noção disto. Mas Jesus está aqui a chamar a atenção. Sabe uma coisa? Todas as palavras, tal como as palavras, as pedras, há vários tipos de pedras. E as pedras servem sobretudo para 3 grandes finalidades. Uma delas é as pedras preciosas, que servem para quê? Servem para se oferecer a alguém que muito se estima ou muito se ama. Um diamante, um anel de diamantes, uma coisa assim, não? Pedras preciosas, pedras que têm valor. São pedras que são entregues com amor para embelezar, para enriquecer o próximo, não é? São pedras preciosas, são pedras que nós entregamos, são pedras à mesma, por isso é que chamam pedras preciosas, que nós entregamos a alguém na expectativa daquela pessoa ficar feliz. Queremos ver alguém feliz, queremos honrar alguém, queremos ver alguém satisfeito, então damos aquelas pedras, se tivermos dinheiro para isso, é claro. Há palavras assim. As palavras são como pedras. E podem ser como pedras preciosas. Se nós dissermos uma palavra abençoadora, uma palavra com sinceridade, que abençoa aquela pessoa, que levanta aquela pessoa, que anima aquela pessoa, que encoraja aquela pessoa, uma palavra de estima, uma palavra de honra. Há palavras assim, que são como pedras preciosas. Amém? Eu espero que todos nós tenhamos muitas pedras preciosas para falar. Depois há uma segunda tipo de pedras, são as pedras aparelhadas, chamemos assim, ou pedras trabalhadas. Antigamente, nos grandes casas e catedrais, e, enfim, os grandes edifícios que eram feitos de pedra, demoravam anos a construir, porque as pedras eram transportadas, vindas da pedreira, e havia os aprendizes e os trabalhadores ali a aparelhar as pedras, isto é, a tornar as pedras cúbicas, portanto, não é? Para poderem ser encaixadas umas nas outras, serem colocadas para funcionar. Estas pedras aparelhadas ou pedras trabalhadas servem para construir casas, para construir palácios, para construir catedrais. E as nossas palavras também podem ser como pedras aparelhadas, como pedras prontas a ser colocadas numa construção. Isto é, há palavras assim também. Há palavras que nós dizemos que podem não enriquecer muito uma pessoa, mas podem ser estruturantes naquele momento da sua vida. Podem ser palavras que pode ser a palavra certa no momento certo, não é? Pode ser uma palavra despojada de beleza, mas uma palavra certa, dita no momento certo, é como seria a pedra ou o tijolo certo no lugar certo para aquela construção, para a edificação daquela pessoa. E aquela pessoa que andava à procura de tentar perceber agora onde é que eu vou, como é que eu vou resolver isto, agora não consigo construir mais a partir daqui, e de repente nós damos aquela palavra como uma pedra aparelhada e a pessoa diz, olha, é mesmo isto, olha, assenta aqui mesmo bem, maravilha, está mesmo aqui à medida. Há palavras assim. E eu espero que nós também possamos usar essas palavras aparelhadas, palavras prontas a edificar. E depois há as palavras brutas, as pedras brutas, não é palavras brutas, pedras brutas, pedras com arestas vivas, pedras que são atiradas com violência para provocar morte e destruição. E também há palavras assim. Também há palavras assim. E eu posso vos dizer que há muita gente a sofrer hoje
passados 20, 30, 40, 50 anos. Porque em criança, um adolescente ouviu a mãe ou o pai dizer determinadas palavras deste género, pedras brutas. Pais que atiraram pedras brutas contra os filhos, que os magoaram e dos quais eles nunca mais se conseguiram curar. Quando uma mãe diz a uma filha adolescente: tu és assim, tu és assado, não sei quem, nenhum homem te vai querer, e depois essa pessoa cresce, tem um relacionamento, falhou, tem outro relacionamento, falhou, tem outro relacionamento, falhou, tem outro relacionamento, falhou. O que aconteceu? A ferida não foi curada. Aquela pedra, aquela pedrada ainda está lá a fazer efeito. E aquela pessoa não consegue olhar para si com uma atitude positiva, uma atitude de autoestima, uma atitude de aceitação. Porquê? Uma fase sensível, muito sensível da sua vida, a pessoa mais importante para ela atirou-lhe uma pedrada que a deixou doente para o resto da vida. Há pessoas assim. A boa notícia é que Jesus cura essas pedradas também. Amém? Também cura essas feridas. Amém? Bom, e nós ainda podemos falar das pedras dos rins também, já agora, que não dão muito jeito. E há uma frase que é erradamente atribuída a Fernando Pessoa, que diz: pedras no caminho, eu guardo-as todas, um dia vou construir um castelo. Não foi nada a Fernando Pessoa que disse isso, foi outra pessoa que escreveu, mas, enfim, e então alguém disse: é melhor encontrar pedras no caminho do que nos rins, não é? Mas este pensamento é interessante. Guardo as pedras, por um dia vou construir um castelo. Nem toda a gente tem esta capacidade, mas as pedras que nos lançam, as pedras brutas que nos lançam, se nós soubermos lidar com isso, com a situação, podem até redundar em nosso favor. Porque sabe porquê? Porque nós temos um Deus que transforma a maldição em bênção. Nós temos um Deus que transforma a maldição em bênção, transforma as palavras de maldição em bênção. Quando nós estamos lavados pelo sangue do Cordeiro, quando nós estamos debaixo da graça de Deus, Deus transforma aquilo que é lançado para nos destruir, transforma para nos construir. Glória ao nome do Senhor. Amém. Podemos falar aqui também dos corações de pedra, que a palavra de Deus fala, dos religiosos sem compaixão, nos tempos bíblicos. O profeta chegou a dizer: vocês precisam tirar o coração de pedra e ter um coração de carne, porque o seu coração estava endurecido, o coração do povo de Israel estava endurecido, eles não conseguiam sentir compaixão. E o nosso Deus é o Deus da compaixão. Eles confundiam o poder de Deus eles não conheciam o conceito de graça de Deus, mas sabiam que era a misericórdia. Mas eles confundiam o poder de Deus com a falta de misericórdia. Eles pensavam que o facto de dizer nós temos um Deus de aliança, um Deus que tem uma aliança connosco, um Deus poderoso, um Deus que levava os inimigos à nossa frente, um Deus que nos deu a terra da promessa, um Deus que faz não sei o quê, o Deus de poder, que diante dos deuses dos povos é mais poderoso. Tudo bem, mas esse mesmo Deus tem características que eles nunca compreenderam, como por exemplo, esse Deus é um Pai de amor, é um Deus de misericórdia, e eles só vieram a compreender isso, e nem todos. Quando Jesus veio a este mundo, tomou a forma humana e habitou entre os homens, e então ele é a expressa imagem da pessoa de Deus, e ele expressa a compaixão do Pai, a compaixão por todos aqueles que sofrem, a compaixão por todos aqueles que estão em necessidade, a compaixão por aqueles que estão nas trevas, a compaixão por todas as pessoas que precisam de Deus na sua vida e que têm a sua mente e o seu coração aberto para que Deus possa tocar a sua vida e mudar a sua vida. Já quanto aos religiosos, cheios de si mesmos, era muito difícil Jesus poder fazer alguma coisa, porque eles não eram pessoas abertas à compaixão. Eles confundiam o poder de Deus confundiam a compaixão com fragilidade. Não é fragilidade. Deus é forte
Porque Deus ama. E Jesus não apareceu neste mundo, o Filho de Deus, o Messias de Israel, não apareceu neste mundo, no alto de um monte, montado em cima de um cavalo branco, como um conquistador. Como é que ele veio a este mundo? Digam lá vocês. Como é que Jesus surge neste mundo? Nasceu do ventre de uma mulher, como uma criança. O que é uma criança? É um ser indefeso. Tem que ser cuidado, senão morre. Tem que ser alimentado, tem que ser protegido. Não é como as crias dos animais da savana, das girafas, dos gnus, do não sei quê, que nascem e logo 3 ou 4 segundos depois já estão a tentar por-se em pé aos saltos e atrás da mãe. Não, o ser humano não é assim. O ser humano precisa de ser... Deus manifesta-se entre os homens na sua fragilidade. O que é que falta às pessoas perceberem? Que Deus é um Deus que se compadece dos frágeis e que tem compaixão de todos aqueles que estão à mercê. E tantas vezes bate na tecla do Deus de poder, Deus de poder, Deus de poder. Sim, Deus tem poder, mas é um Deus de misericórdia e é um Deus de graça. Como é que nós escolhemos falar? Há coisas que nós não podemos escolher na vida. Não podemos escolher quando nascer, ou se queremos nascer ou não. Isso nenhum de nós pode escolher. Nascemos, pronto. Nenhum de nós consegue escolher a sua família de origem. Eu nasci na família assim, entre a família de uma mãe alentejana e de um pai saloio, portanto saiu esta coisa assim meio arraçada, não é? Vocês nasceram, não sei como, não sei, não é? Não escolheram, eu também não escolhi. Há coisas que nós não podemos escolher. Nós não podemos escolher o país onde nós nascemos. Quem vai nascer não escolhe. Os pais é que podem escolher eventualmente e nem sempre, não é? Há coisas que nós não podemos escolher na vida. Não podemos escolher o tamanho do nosso nariz ou das nossas orelhas. Claro, agora posso fazer cirurgias e tal, mas não podemos escolher à partida. Mas escolher as palavras que saem da nossa boca, tu e eu podemos escolher. Amém? Podemos escolher. Eventualmente não poderíamos escolher se nós tivéssemos problemas mentais ou alguma perturbação que não controlássemos as nossas palavras. Mas em condições normais, qualquer um de nós pode escolher as palavras que vai preferir. Então, nós podemos preferir palavras de bênção ou palavras de maldição. Nós podemos escolher palavras que são como pedras preciosas, que enriquecem a vida das outras pessoas. Nós podemos escolher palavras que são como pedras aparelhadas, prontas para construir, que ajudam a edificar a outra pessoa. Outra pessoa, quando acaba de falar connosco, sente-se mais reorganizada interiormente, sente-se melhor consigo mesmo, cresceu. Ou nós podemos escolher palavras como pedras brutas que magoam e matam. Podemos escolher palavras de bênção ou palavras de maldição. Que nós saibamos escolher as palavras de bênção para toda a gente à nossa volta. Amém? Vamos chegar em pé. Alguns de vocês estão a pensar assim: pois, pastor, isso é muito bonito, mas quando eu estou irritado, irritada, eu digo coisas que eu não devia. Não devia. Mas há uma coisa na Bíblia que é fruto do Espírito, chamada temperança, ou autocontrole. Peça a Deus para que seja evidenciada em si a temperança, o autocontrole, a capacidade de controlar as suas palavras, aquilo que diz. E antes de abrir a boca, pensar: espera aí, isto é Jesus? Será que Jesus diria estas palavras que eu estou quase a dizer? Estão quase a sair da boca para fora. Será que Jesus diria estas palavras? Talvez não. Então se calhar é melhor não dizer. Porque há muitas maneiras de manifestar o nosso desagrado, até quando estamos zangados. Há palavras de circunstância, mas há palavras que magoam.
Eu vou-vos dar um pequeno exemplo. Quando uma pessoa mente, se eu disser, tu mentiste, eu estou a dizer uma pura verdade. Mas a nossa tendência não é essa. Não é dizer, tu mentiste, tu disseste isto e mentiste, quando disseste isto. A nossa tendência não é essa. A nossa tendência é dizer, tu és um mentiroso, tu és uma mentirosa. Nós pomos logo um rótulo na testa da pessoa. E isso faz diferença. Isso é uma pedra bruta. Entende? Isso é uma pedra bruta. Nós estamos a classificar a pessoa. E nós não temos o direito de classificar a pessoa. E muitas vezes, por razões culturais, por razões de educação, por hábito, enfim, nós usamos as palavras assim de uma maneira muito pouco, muito despreocupada, que fazem nossa. E portanto, meus irmãos, se tu disseste alguma coisa a alguém que sabes que magoaste essa pessoa, sabes que provocaste uma ferida nessa pessoa, se ainda não puseste as coisas bem com essa pessoa, vai ter com essa pessoa. Diz, olha, eu disse aquilo, mas não era isso que eu queria dizer, desculpa, eu magoei com certeza, e eu não estou bem, comigo eu tinha que vir pedir desculpa. Amém? E Deus se agrada. Palavras preciosas, palavras que edificam e não palavras que matam. Nós podemos escolher entre a bênção ou a maldição. Um dia Deus falou ao povo de Israel e disse, vocês têm que escolher entre a bênção e a maldição. Se vocês escolherem este caminho, receberão esta maldição. Se escolherem este caminho, receberão esta bênção. Mais simples não podia ser. Era assim que Deus lidava antigamente. Graças a Deus que agora, no tempo da nova aliança, não é assim. Portanto, estávamos todos tramados. Não é? Agora é a sua graça que conta. Não é? É a sua graça que conta. Isso é que é o essencial. Mas quando nós falhamos, nós devemos pedir perdão a Deus e àqueles a quem ofendemos. E eu não vou orar agora, mas vou-vos convidar a fazer uma coisa. Saiam por uns momentos, saiam do vosso lugar. Dirijam-se a uma pessoa com quem vocês quiserem, que esteja aqui, que vocês queiram, e diga as palavras de bênção. Semeiem sementes de bênção na vida dessas pessoas. Não estou a dizer para orar, estou a dizer para declarar, falar, os olhos abertos, falar, olhos nos olhos, dizer palavras de bênção, de edificação. Amém? Porque nós podemos escolher palavras de bênção ou palavras de maldição. E temos que treinar, temos que desenvolver em nós, temos que ensaiar em nós palavras de bênção. E se vamos sair do nosso lugar, vamos agora e vamos encontrar alguém, uma, duas, três pessoas que quisermos, façam a confissão que quiserem e abençoem uma pessoa, duas pessoas, três pessoas com palavras de bênção. Em nome de Jesus. É só uma questão de